E aí, bora falar de um dos conceitos mais incríveis da biologia evolutiva? Hoje a gente vai desvendar a seleção de parentesco, a teoria que, finalmente, conseguiu explicar um dos maiores paradoxos de toda a natureza. Pois é, a pergunta que não quer calar e que deixou biólogos coçando a cabeça por muito tempo é essa. Por que um ser vivo ajudaria outro, mesmo que isso custasse caro para ele? Sabe, isso parece totalmente na contramão da famosa sobrevivência do mais apto, né? E olha, não era um probleminha qualquer não. O próprio Charles Darwin admitiu que isso era um baita desafio para a teoria dele. O altruísmo, principalmente aquele que a gente vê nos insetos sociais, era um mistério que nem ele sabia explicar direito. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A primeira parte da nossa conversa é justamente sobre esse enigma. A questão é bem clara. Como é que a seleção natural, que é toda baseada em quem se reproduz mais, poderia acabar favorecendo um comportamento que parece, assim de primeira, uma autossabotagem? O exemplo mais radical e mais famoso disso é o dos insetos sociais. Pensa só nas abelhas, formigas, cupins. Nesses grupos, a gente tem castas inteiras de operárias que simplesmente não podem se reproduzir. Elas são estéreis. Elas passam a vida inteira ralando para ajudar a rainha a ter mais e mais filhotes, mas elas mesmas nunca deixam descendentes. Do ponto de vista da evolução, como é que esse traço de sacrifício total consegue ser passado para frente? E é aqui que a mágica acontece. Nos anos 60, um biólogo chamado W.D. Hamilton chegou com uma solução genial. Só que, para entendê-la, era preciso uma mudança total de perspectiva. A gente tinha que parar de olhar para o indivíduo e começar a ver as coisas pela ótica do gene. A ideia central do Hamilton é o que ele chamou de aptidão inclusiva. A sacada foi a seguinte: o sucesso de um organismo na evolução não é medido só pelos filhos que ele tem. Na verdade, é o sucesso total dos genes dele, o que inclui tanto os filhos dele quanto os filhos dos parentes que ele ajuda a criar. Aqui a gente vê esses dois caminhos bem separados. De um lado tem a aptidão direta, que é o clássico quantos filhos você mesmo produz. Mas o pulo do gato tá na aptidão indireta. É o sucesso a mais que seus parentes têm porque você deu uma força. No final, os dois caminhos servem para a mesma coisa e espalhar os seus genes por aí. E o Hamilton não ficou só na ideia, não. Ele transformou tudo isso numa fórmula matemática super elegante e poderosa que hoje todo mundo conhece como a regra de Hamilton. E tá aí ela. Parece simples demais, né? Mas o poder de explicação que tem aí dentro é gigantesco. A regra basicamente diz que um gene para o comportamento altruísta vai se espalhar para uma população se R vezes B for maior do que C. Beleza, vamos traduzir isso. C é o custo, ou seja, o prejuízo que o altruísta tem. B é o benefício que o parente dele recebe. E a pecinha-chave da fórmula, o R, é o grau de parentesco genético, ou seja, o quão próximos eles são em termos de genes. E o que significa esse R na prática? Bom, este gráfico ajuda a gente a visualizar. Entre irmãos completos, a gente compartilha, em média, metade dos genes. Então o R é 0,5. Entre avós e netos, esse número cai para 0,25. Com primos de primeiro grau, já é só 0,125. A lógica é simples: quanto mais próximo o parente, maior o R, e maior a chance do altruísmo valer a pena do ponto de vista evolutivo. Certo, a teoria matemática é linda, mas e na prática? Será que a gente vê isso acontecendo de verdade? Vamos para a próxima parte, ver como a regra de Hamilton aparece na natureza. E aqui a gente volta para as abelhas, com um dos exemplos mais espetaculares que existem. Por causa de um sistema genético bem diferente, as abelhas operárias são mais parentes das suas irmãs, com um R de 0,75, do que elas seriam das suas próprias filhas, que teriam um R de 0,5. Então, pela ótica do gene, para uma operária, a melhor coisa a se fazer é ajudar a rainha a produzir mais irmãs. É a melhor estratégia. E não é só com inseto, não. Pensa num esquilo. Quando um deles vê um predador, ele pode soltar um grito para alertar todo mundo. Claro que isso chama a atenção do predador direto para ele, aumentando muito o risco. Mas por que ele faz isso? Para salvar os outros esquilos por perto. E as pesquisas mostraram que eles fazem isso muito, mas muito mais, quando tem parentes ali na área. É a regra de Hamilton em ação. A gente vê a mesma coisa em várias espécies de pássaros. Alguns indivíduos mais jovens, que a gente chama de ajudantes de ninho, abrem mão de se reproduzir para ajudar os pais a criar a próxima ninhada. Na prática, eles estão investindo na sobrevivência dos seus irmãos mais novos e, com isso, aumentando o sucesso daquela tal de aptidão indireta.
Agora, é super importante a gente colocar essa ideia no contexto certo, sabe? Vamos avançar um pouco para ver como a seleção de parentesco é diferente de outras teorias e onde ela se encaixa nessa história toda da evolução da cooperação. É fundamental não confundir seleção de parentesco com uma ideia mais antiga, a de seleção de grupo. Na seleção de grupo, a teoria era que um traço evoluía porque era bom para o grupo ou bom para a espécie. Já na seleção de parentesco, a lógica continua egoísta, mas no nível do gene. O altruísmo evolui não pelo bem do grupo, mas porque beneficia cópias daquele mesmo gene que estão em outros corpos. E essa visão focada no gene foi popularizada de um jeito brilhante pelo Richard Dawkins. Essa frase dele resume tudo perfeitamente. O egoísmo dos genes pode gerar o altruísmo dos organismos. É uma virada de chave que resolve o paradoxo lá do começo. O comportamento pode parecer altruísta para quem vê o indivíduo, mas na verdade é uma estratégia super egoísta do ponto de vista do gene. No final das contas, a seleção de parentesco nos mostra que a cooperação, longe de ser um problema para a teoria da evolução, é na verdade uma das consequências mais lógicas e elegantes dela. E isso deixa a gente com uma pergunta bem interessante para pensar. Se essa cooperação baseada em parentesco está tão enraizada na nossa biologia, quais são os limites dela?